porque nós temos a oportunidade de estarmos juntos adorando ao Senhor, mesmo você que está na sua casa, né? Quando você para falar com Deus, para ouvir a Deus, a sua casa também se torna um templo do Senhor nosso Deus. Então é uma alegria para nós, né? Nós sabemos que estamos vivendo dias difíceis, dias tenebrosos, né? Dias de tensão, de angústia, de ansiedade, de medo, não é verdade? De sair de casa até para onde vamos e o que vamos fazer. Mas nós estamos felizes porque nós temos a certeza que o Senhor está conosco. Ele cuida de nós. E nesta manhã nós vamos ter esse primeiro momento de estudo da palavra e logo depois nós vamos ter a celebração da ceia do Senhor, né? Então nós já estamos preparando o nosso coração para esse momento, para esse tempo em que Deus realmente já tem falado para o nosso coração. Você ainda tem tempo de compartilhar aí para algum amigo seu, né? Você pode abrir aí no Facebook a sala de vídeo, né? Eu não sei muito bem como é que funciona isso não, mas quem está acostumado já sabe, né? Compartilha com os amigos para poder participar desse culto nesta manhã, não como assistente, mas como adorador. Deixa eu colocar essa máscara aqui. Hoje de manhã eu quero compartilhar com os irmãos sobre... Nós estamos pensando sobre alguns temas durante esses dias, sobre o versículo, né? E de Romanos capítulo 12, versículo 12, a gente vai avançar hoje conversando sobre isso. Nas próximas semanas depois nós vamos estudar sobre batalha espiritual, mas a gente está pensando sobre Romanos 12, 12. E hoje eu quero falar sobre perseverança, tá? O que é que vocês estão vendo aí? Palavra. Oi? Uma formiga, né? A formiga carregando uma folha aí, né? Talvez para quem está em casa não sei se está dando para observar direito. A gente tem uma formiga aí carregando uma folha. Essa formiga aí é chamada de tecelã asiática. Tem um outro nome ali que eu não vou arriscar falar esse nome aí, porque eu não entendo essa língua aí, né? Mas eu estava lendo sobre as formigas e essa formiga ela pode carregar até 100 vezes o seu peso. Então, o que ela pode carregar é 100 vezes o tanto, o peso próprio da formiga. Ela pode carregar até 100 vezes mais. Olha que coisa interessante, né? E nós na vida passamos algumas dificuldades, algumas lutas, e tem momentos que a gente fala assim, eu não estou mais suportando carregar esse fardo. Não tem? Você já falou sobre isso? Eu não estou mais suportando, eu não consigo mais carregar isso. É muito peso para mim. Agora, o Senhor vai dizer na palavra dele que o Senhor não permite que venha sobre nós provação, além daquela que nós possamos suportar. Você crê nisso, irmão? Amém. Amém? Então, se Deus fez uma formiga que pode carregar até 100 vezes, suportar até 100 vezes o peso do seu próprio corpo, o que Ele não faz conosco? O que Ele não faz com você, com a sua vida, com a sua alma? Que capacidade o Senhor Deus tem dado para você de resistência, né? Então, essa é a primeira coisa que eu quero falar com você hoje de manhã. Deus capacitou você, e não é para carregar até 100 vezes mais o peso do seu corpo. Deus capacitou você para ter uma força que você não pode imaginar. Uma força ilimitada que Deus lhe dá para suportar as provações e as lutas dessa vida. Nós precisamos crer nisso, porque se a gente não crer nisso, irmãos, nós nem estaríamos aqui, né? Talvez por medo da pandemia e tantas coisas, a gente estaria fugindo e a gente só quer ficar isolado dentro de casa numa caverna trancado, não é verdade? Mas nós avançamos da vida, a gente vai no mercado, a gente vai no banco, a gente trabalha, os irmãos aqui, a maioria, todos estão trabalhando, aliás, todos estão trabalhando, né? Todos estão trabalhando, para a honra e glória do nome do Senhor, né? Oramos, teve perda de emprego, o Senhor já restituiu, não é assim? Mesmo dentro da pandemia, o Senhor tem feito isso. Então, nós louvamos ao Senhor por isso. E aí nós vamos vendo que Deus vai nos capacitando para que nós possamos suportar e carregar os fardos desta vida. Ok? Só que não é necessariamente sobre isso que eu quero falar hoje, sobre essa questão de perseverança. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 12, versículo de número 12. Romanos 12, versículo de número 12. Eu não quero
falar apenas da perseverança que nós precisamos ter no que diz respeito às coisas desta vida. Até porque o versículo diz assim, ó, vamos lá, Romanos 12, 12. Romanos capítulo 12, versículo de número 12. Se você está em casa também, encontre aí esse versículo, Romanos 12, 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Amém? Vamos orar? Deus Santo, nós te agradecemos por esta manhã, te louvamos pela tua graça, te agradecemos pela tua palavra, te louvamos pelo teu favor, te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor cuida de nós e o Senhor nos capacita com o teu grande amor, com a tua misericórdia, a vivenciarmos as lutas desta vida, mas muito mais do que isso, o Senhor nos capacita para sermos vencedores. O Senhor nos capacita para suportarmos as provas e as lutas neste mundo mau. Então nós pedimos a Deus que o Senhor nos faça entender a tua palavra. E que essa palavra, Deus, encontrando lugar no nosso coração, terreno fértil, possa produzir muitos frutos em nossa vida, em nossa alma. E nós possamos transmitir isso a outras pessoas, para que todos tenham a mesma experiência e vivência para a honra e glória do teu santo nome. Por isso, ó Pai, eu oro a Ti mais uma vez em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nós pensamos sobre o primeiro aspecto desse versículo, regozijai-vos na esperança, a necessidade que temos de ser felizes no meio da luta, no meio da dor. Regozijar-vos na esperança, ou seja, não é uma alegria nas questões das quais você está vivendo, não é você ser feliz, eu estou muito feliz porque eu estou passando por essa luta, não é isso. É estarmos felizes sabendo que Deus já garantiu para nós a vitória. Deus nos garantiu a esperança. E não só a esperança da vitória sobre o problema que vivenciamos, mas a esperança que um dia nós iremos morar nos céus, na glória celestial com o Senhor Jesus. Então, regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Pensamos semana passada sobre isso, né? Ser paciente, aguardar, vai passar, né? O tempo é difícil, mas vai passar. A gente precisa crer nisso. Então, a gente tem que ser paciente. E aí vimos algumas coisas pelas quais o que a paciência nos ensina. Essa ação voluntariosa de sermos pacientes. E hoje a gente vai pensar sobre perseverar na oração. Então já vimos aí a formiga e aí temos aí a necessidade agora de entender que precisamos perseverar na oração. Eu estava vendo essas imagens aqui, estava olhando pessoas no mundo todo, né, em atitudes de oração. São imagens aí da internet, atitudes de oração. Então a recomendação de Paulo é essa: perseverai na oração. Precisamos ser perseverantes diante do Senhor. Hoje a gente vai falar sobre a perseverança no aspecto geral do que a palavra de Deus diz. E semana que vem eu quero aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, precisamos perseverar na oração. A gente persevera em tantas coisas na vida, mas nem sempre nós perseveramos em oração, né? Nós acreditamos nas coisas da vida, acreditamos no homem, acreditamos que as coisas vão dar certo, acreditamos que tudo vai passar, mas o Senhor quer que nós façamos isso, irmãos, em oração, em comunhão com Ele. E isso é fundamental para a nossa sobrevivência. A comunhão com Deus é fundamental para a nossa sobrevivência espiritual. É fundamental para o nosso relacionamento com o Senhor. E aí, então, eu coloquei aqui alguns textos e em algumas versões sobre este mesmo versículo, tá bom? Dá para você ler comigo? Romanos 12, 12. Aí nós temos a versão, a nova Almeida atualizada. Vamos ler juntos? Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Vamos lá? Aí a gente tem
esse texto aí na Revista e Corrigida. Vamos juntos? Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Aqui nós temos o texto na Nova Tradução Linguagem de hoje. Vamos juntos? Que a esperança que vocês têm os mantém alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Né? Olha lá. Aguentem com paciência e orem sempre. Às vezes, irmãos, a gente tem esperança, a gente busca nos alegrarmos para a gente poder avançar, mas nem sempre nós fazemos isso prostrado aos pés do Senhor. E sabe o que vai acontecendo? Se nós fazemos a nossa esperança, a nossa alegria estão apenas nas coisas materiais e carnais e em pessoas, nós vamos começar a desanimar. Sabia disso? Nós vamos começar a fraquejar. E nós estamos vendo o mundo fraquejando. Pastor, eu não estou vendo o mundo fraquejando não nessa questão de pandemia e outras coisas. O mundo está fraquejando sim, sabe por quê? Há uma pergunta que a gente tem ouvido muito em todos os lugares que nós vamos. Quando é que tudo isso vai passar? Ontem eu estive com uma pessoa, foi no estabelecimento, e ela falou assim, e aí pastor, quando é que tudo isso aí vai acabar? Né? Então eu falei para ele, olha, Deus tem dado a oportunidade da humanidade se render ao Senhor. Mas sabe o que acontece? Como a humanidade não está buscando o Senhor, ela está fraquejando. E que fraqueza é essa? Todo mundo está voltando para os seus hábitos anteriores, sem, no entanto, ter tido um encontro pessoal com Jesus. Tem havido uma mudança na humanidade, no sentido das pessoas, ao invés de continuarem caminhando na direção dos seus próprios desejos, da sua carne, estão caminhando para o Senhor. Olha, temos ouvido relatos de muitas pessoas se convertendo. Mas, de um modo geral, é isso que nós estamos vendo? Nós vimos, por exemplo, a experiência de Jonas, e a gente já falou sobre ele aqui, pensamos no nosso pequeno grupo durante algumas semanas, né? Quando Jonas vai a Nínive, depois de tantas coisas que acontecem ali, da sua negação, né? Da sua desobediência, então, por fim, ele vai a Nínive. E quando Jonas chega em Nínive, começa a pregar a palavra ali. Então ele começa a dizer, olha, se vocês não se converterem, Deus vai destruir essa cidade. E a palavra de Deus nos diz que o coração do povo se comoveu, o coração do povo se derreteu por aquela palavra. E a Bíblia diz que não só o povo começou a se arrepender, mas também o rei da cidade, ele rasgou as suas vestes, né? E ele proclamou um decreto que todo mundo deveria adorar a Deus. Não é isso que nós estamos vendo acontecer na humanidade, não é verdade? Aliás, tenho compartilhado com os irmãos aqui, nós estamos sabendo de perseguição aumentada em várias partes do mundo àqueles que professam a fé em Jesus. Por que crer em Deus se Deus está fazendo isso? Por que crer no Senhor se Ele permite o mal? Por que crer em Deus se Ele permite que a sua família tenha problemas? Por que crer em Deus se o seu filho morreu, a sua filha? Por que crer em Deus quando tantas pessoas estão sofrendo? Por que você vai continuar crendo em Deus? Será que Deus realmente nos ama? E sabe de uma coisa? Satanás quer plantar isso no seu coração. O inimigo das nossas almas, ele quer plantar isso no seu coração. Mas se nós estivermos perseverantes em oração, Deus estará nos capacitando para que nós possamos atravessar não só esse tempo de pandemia, mas outras dificuldades que virão, porque virão outras. Pastor, mas o senhor não tem uma palavra profética que tudo isso vai melhorar? Não, não vai melhorar, irmãos. Aliás, a Bíblia diz que não vai melhorar. Nós vamos sair dessa pandemia e logo enfrentaremos outra dificuldade que não sabemos qual é. Na verdade, o que nós temos, o cumprimento da palavra de Deus, é que ao aproximar a volta de Jesus, nós ouviríamos sobre muitas coisas que aconteceriam no mundo. Pastor, mas essas coisas sempre aconteceram e agora parece que nós temos mais informações, então não é que as coisas estão acontecendo com mais intensidade, é que temos mais informações. Não, não é isso, não. Sim, as coisas chegam para nós em quase tempo real, mas a verdade é que a intensidade dos problemas, das atrocidades, da violência, né, do homem distante de Deus, tem cada dia se tornado mais evidente e o inimigo das nossas almas, de forma efetiva,
tem destruído cada vez mais as pessoas, as famílias, os lares. O aumento do número de, o consumo de bebidas aumentou assustadoramente na quarentena. Sabe por quê? Pessoas sem esperança. E qual é o alimento do crente, irmãos? Onde é que nós vamos afogar nossas mágoas? Né? Você vai fazer o quê? Eu estou chateado hoje, eu vou comprar uma garrafa de vinho e eu vou beber. Né? Comer é uma coisa que a gente faz quando a gente está ansioso, né? Come bastante. Ainda mais quando você está em casa, né? A geladeira que sofre, né? Você vai toda hora lá. E às vezes você já foi tantas vezes lá e você já comeu tudo que tinha, mas você continua indo lá para ver se tem alguma coisa, né? Qual é o alimento da nossa alma? A oração e a palavra. Então nós precisamos estar orando sempre. Vai para os joelhos, querido. Meu irmão, minha irmã, vamos para os joelhos. Olha que coisa interessante. Essa palavra aí, ó, perseverança no grego. Constância, paciência, persistência. É isso que nós encontramos nessa palavra. Constância, paciência, persistência. Tem que insistir. O mal não insiste contra você? Por que você não insiste contra ele? O problema não persiste na sua vida? Por que você não persiste também em oração? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, algum tempo atrás, e ela falou assim: pastor, tanto problema, tanta dificuldade na minha vida, e todos nós passamos por isso, né? Eu estava me lembrando desse diálogo que eu tive com esse amigo, um bom amigo, e ele disse: pastor, a situação está tão complicada, tão difícil, eu estou me sentindo tão abatido. E eu perguntei para ele: mas o que você está fazendo para sair dessa situação, desse estado de prostração? E então eu utilizei para ele um exemplo de quando a gente vê uma luta de boxe. Eu não gosto desse tipo de esporte que é violento, né? Mas eu já assisti algumas lutas assim, né? Então numa luta de boxe o camarada vai esmurrando o adversário e o objetivo é levá-lo para o canto ali, né? Do cercado, do ringue. E aí então quando ele consegue colocar o adversário naquele canto, então ele vai esmurrando, e a tal ponto que a pessoa já não consegue mais resistir e ela cai. Sabe, irmãos, às vezes a gente permite que o inimigo ele vai empurrando a gente para o canto do ringue, e a gente só leva pancada. Você é mais forte, né? Você tem mais estrutura, mais massa física, você tem as estratégias, você talvez é o dobro do tamanho do problema, né? Do inimigo. Mas você se permite ir para as cordas. Eu me permito ir para as cordas. E aí é só pancada. Não é verdade? Só pancada. Mas o que é que vai fazer com que a gente consiga permanecer firme na luta? Está preparado para levar a pancada e ao mesmo tempo que você se defende, você ataca. Né? O que é que nos faz isso? É estarmos o quê? Conscientes de que precisamos perseverar. Olha lá. Veja um outro entendimento sobre esta palavra aí, uma outra definição. Frequentar constantemente. Eu achei interessante essa expressão, frequentar constantemente. E isso nos reporta essa questão da oração, né? Frequentar constantemente. Precisamos ir sempre. Precisamos estar sempre. Precisamos frequentar sempre o trono da graça. O escritor aos Hebreus vai dizer que nós precisamos chegar com confiança ao trono da graça, a fim de encontrarmos misericórdia e graça para sermos socorridos em tempo oportuno. Frequentar sempre, constantemente. Vamos para lá, vamos orar. Vamos estar na presença do Senhor. Pastor, mas será que para eu orar eu tenho que somente ser na minha casa, somente naquele lugar, somente naquele... Não, Deus ele ouve a nossa oração aonde nós estivermos. No ônibus, na condução, na rua, aonde você está, fazendo compra no supermercado, trabalhando, você é mecânico, está lá debaixo do carro, vai orando, vai falando com Deus. Se você trabalha na rua, vai falando com o Senhor. Trabalhando com clientes, vai falando com Deus. Há dificuldades, vai falando com o Senhor. Há lutas, vai conversando com Deus. Só que no dia a dia, nas atividades que temos, muitas coisas atrapalham a nossa concentração. Não é verdade? Então o que nós precisamos fazer?
precisamos reservar um tempo para estar com Deus. Esse tempo é tempo de eu estar com o Senhor. Eu preciso estar com Deus no momento em que nada deve me atrapalhar. Verão situações difíceis. Isso é verdade, não tenha dúvida. Separe um tempo para falar com Deus e você vai ver que começam alguns problemas que você não percebia que eles existiam e outros que surgirão no momento que você se coloca diante do Senhor. E aí então Jesus Cristo vai dizer o quê? Olha, vai lá, entra no teu quarto e fecha a tua porta e fala com o Pai em secreto, e ele em secreto, ele te responderá. Então vamos lá, vamos frequentar com o quê? Constantemente. Vai, frequenta constantemente o trono da graça de Deus. Vai falar com o Senhor. Pastor, Deus me responde só quando eu estou na igreja. Olha, irmãos, se Deus te responde só quando você está na igreja, tem alguma coisa errada, né? Deus te responde em todos os lugares. Agora, principalmente lá na sua casa, onde você está, no seu momento de oração, fale com o Senhor. Uma outra coisa importante, ensine seus filhos, aqueles que têm filhos, ensine seus filhos a orar. Ensine seus filhos a clamar ao Senhor. Ensine seus filhos a buscar a Deus em oração. Continuar inflexivelmente, ou seja, não abra mão disso. Tem coisas que às vezes a gente diz, disso aí eu não abro mão. E aí se eu perguntar para você, você vai dizer, de manhã cedo eu não abro mão daquele cafezinho, né? Aquele cafezinho de manhã, aquele cheiro, né? Que toma conta, eu não abro mão daquele pãozinho com manteiga, né? Eu não abro mão disso. Eu não abro mão na hora do almoço, de sentar e comer muito bem, eu não abro mão disso. Eu não abro mão de um dia por semana fazer tal atividade assim, eu não abro mão. Queridos, mas o que nós não podemos abrir mão é da nossa comunhão com Deus. Amém? Sobre alimentação, né? O Senhor pergunta, não é o corpo mais do que o alimento? Ele pergunta o que Jesus faz. Sobre o exercício físico, né? Aí Paulo vai dizer, o exercício físico, ele só ajuda o corpo, mas a alma, ele não vai ajudar não. Pastor, mas fazer exercício físico é bom para a memória, ativa, né? Esses neurônios aí que nos faz bem, sim, isso é bom. É bom para o físico também, vai retornar para você. Mas que tipo de relação isso tem com Deus? Isso te leva a uma comunhão maior com o Senhor? Olha, queridos, precisamos ser inflexíveis no nosso compromisso com Deus. Não podemos abrir mão disso. Busque um horário, um tempo para você estar ali. Aliás, a gente fala assim, às vezes a gente precisa gastar tempo com oração. A gente não gasta, a gente investe. Amém? Amém. Você não está gastando, você está investindo. Você não está gastando, você está ganhando, você está lucrando. Sempre ganhamos quando estamos na presença do Senhor. E às vezes, irmãos, a gente está com o dia tão atarefado, tem tanta coisa para fazer, que você fala assim, hoje eu não tive tempo para orar. E aí sabe o que acontece com o seu dia? Fica tudo muito mais difícil. Coisas que eram fáceis ficam mais difíceis. Né? Coisas que eram difíceis se tornam impossíveis. Não é isso? Agora, quando nós estamos na presença do Senhor, as coisas que eram impossíveis se tornam possível. Amém? Quando estamos na presença do Senhor, é isso que acontece. Nós nos preparamos para o dia, nós nos preparamos para a batalha, nós nos preparamos para a vitória, nós nos preparamos para tomar posse de tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. Aderir firmemente, apegar-se a. Estou apegado ao Senhor. Perseverança é estar apegado. Eu não abro mão, eu estou apegado ao meu Senhor, eu estou apegado à palavra do meu Deus, eu estou apegado às coisas que Deus tem reservado para mim, eu estou apegado às promessas do Senhor. É isso que nós precisamos entender. Quando nós perseveramos em oração, nós estamos declarando ao Senhor que nós confiamos integralmente nele. Perseveramos, Senhor, eu estou na tua presença porque eu creio no Senhor. Eu estou na tua presença porque eu creio na tua palavra. Eu estou na tua presença porque eu creio nas tuas promessas. Eu estou na tua presença porque eu creio que o Senhor fará o impossível. E quando nós estamos perseverantes na oração, irmãos, nós estaremos prontos para receber todas as coisas que Deus tem preparado para nós e entendermos do Senhor qual é o propósito dele para todas as coisas da nossa vida.
Às vezes a gente pensa que estar perseverante na oração significa que vou perseverar e Deus vai dar aquilo que eu quero porque eu perseverei. Não é isso. Perseverar na oração é estar preparado para entender qual é o propósito de Deus. Perseverar na oração e não abrir mão dela é estar de tal forma vivendo um relacionamento com o Senhor que quando Ele responder, seja sim ou seja não, você vai dizer, tudo bem, meu Senhor, eu entendi o propósito do Senhor na minha vida. Eu não gostaria que fosse a resposta, mas eu aceito a tua vontade sobre a minha vida. Eu aceito o que o Senhor tem para mim, porque o Senhor tem propósitos. Então, perseverar na oração nos capacita a entender os planos de Deus para a nossa vida. Ah, eu estou perseverante na oração e eu sei que Deus vai fazer o que eu quero. Não. Nem sempre Deus vai fazer tudo aquilo que a gente quer. Amém? E a gente tem que falar bem por isso, né? Nem sempre Deus vai fazer aquilo que nós queremos. Estarmos perseverantes em oração, irmãos, nos capacita cada dia mais a ver a manifestação do poder de Deus na nossa vida e na vida daqueles que nós amamos e oramos. Um querido estava compartilhando agora antes do culto, experiência de oração. Estamos orando. Oramos por pessoas, oramos pelos nossos familiares. E sabe, irmãos, às vezes a gente pensa em desistir, não pensa? Você já pensou em desistir? Ah, não vou orar mais sobre isso, não. Já orei, já falei com Deus, não vou mais orar porque não estou vendo resultado nenhum. Sabe por que muitas vezes a gente não vê, irmãos? Porque a nossa oração, quando nós oramos ao Senhor muitas vezes, nós não estamos persistindo no altar de Deus, nós não estamos persistindo no altar do Senhor da maneira como o Senhor Deus deseja que estejamos persistindo. Nós estamos persistindo da maneira como nós queremos persistir. Estamos fazendo o que queremos, da forma que queremos, e oramos sempre da mesma forma, querendo que Deus sempre faça aquilo que o nosso coração deseja. Mas o Senhor nos ensina que nós precisamos estar ligados nele. João capítulo 15 vai dizer, o Senhor Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o viticultor e nós somos as varas. Todo ramo que está em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 7 do capítulo 15, ele diz o quê? Se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, o que diz mais? Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se vós permanecerdes em mim, significa o quê? Se vocês estiverem perseverantes, se vocês estiverem no caminho, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Pastor, mas aí Jesus disse que Ele vai fazer tudo o que eu quero, né? Se nós estivermos na palavra do Senhor, no meio da nossa oração, no meio da nossa persistência, nós vamos entender a forma correta de orar. Nós vamos entender a forma correta de clamar. E aí então Tiago vai dizer que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Falta de persistência nas coisas espirituais. Perseverança cristã, eu achei essa frase tão interessante nos comentários. A perseverança cristã só é uma qualidade no crente porque inicialmente é um dom dado por Deus. É pelo seu poder que aqueles que nele confiam são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Olha que coisa extraordinária, né? Perseverança cristã é um dom dado por Deus. E esse versículo 12 de Romanos, ele vai girar sempre em torno do mesmo sentido. Esperar, perseverar, alegrar, ter paciência, tudo isso capacita você. Agora, veja bem que coisa interessante. Quando nós lemos Efésios capítulo 6, nós vamos ver ali o apóstolo Paulo dando instrução ao povo de Deus de como eles poderiam enfrentar as lutas e saírem vitoriosos. Então ele começa no versículo 10, ele começa dizendo o quê? Ele vai dizer o seguinte: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e vocês precisam estar preparados para resistir no dia mau. E aí ele vai dizendo lá quais são os instrumentos da armadura espiritual. E eu achei interessante aqui,
que a gente tem nos versículos 17 e 18 a seguinte recomendação: usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo. Vamos dizer juntos? Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ora, parece que esse versículo 18, ele está fora da armadura. Nós vemos lá ele falando sobre a espada da verdade, o escudo da fé. Ele vai falar sobre os pés, né? A couraça da justiça. E aí ele vai dizer, que nós devemos usar o capacete da salvação. E aí depois do versículo 18 já não é mais um instrumento, uma ilustração física, mas ele vai dizer, mas orem em todo o tempo. Agora, percebam uma coisa. Quando ele fala no versículo 17 sobre capacete da salvação, ele está dizendo sobre guardar o que? A nossa mente. A oração ela é elaborada aqui, sua cabeça. Oração significa diálogo. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. Você já falou assim, olha, eu estava pensando numa coisa assim de fazer, aí do nada, não é assim que a gente fala? Do nada, é como se eu tivesse ouvido uma voz. O que é isso do nada? Será que é do nada mesmo? Você está orando, pedindo, clamando, buscando, perseverando, aí é do nada que surge uma ideia, você fala, poxa vida, eu sou um cara bom mesmo de ideia, né? Do nada veio uma ideia na minha cabeça. É do nada. Quando você tem a sua mente guardada pelo Senhor, Deus falará ao seu coração através dos seus pensamentos. Amém, queridos? Capacete da salvação. O que é isso? Toma posse da salvação em Jesus. O salmista, no momento difícil da sua vida, ele diz, Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Proteja a sua cabeça, meu irmão. Proteja a sua cabeça. Aliás, os 5 sentidos que nós temos, né? A maioria deles está aqui, na nossa cabeça. Os olhos são o quê? Disse Jesus, diz o Senhor, que os olhos são as janelas da alma. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Não é? Você olha com os olhos e leva para onde? Aqui, para o cérebro, né? Os seus ouvidos, o que é que estamos ouvindo? O que é que está entrando na nossa mente através dos nossos ouvidos? Nossa boca, o que é que nós estamos falando? Né? A palavra de Deus diz que nós devemos falar coisas que edificam, que tragam vida para as pessoas. Mas muitas vezes nós não estamos atentos a isso. Precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Isso é uma coisa interessante, né? Essa questão do olfato, né? Que às vezes você sente um cheiro de remédio para uma situação de anos lá atrás, né? Sente aquele cheiro. Uma vez eu fiz uma cirurgia e aí eu não fui bem sucedido na cicatrização da cirurgia, deu problema nos pontos, eu tive que ir lá várias vezes no médico e aquele cheiro de éter, daqueles produtos que eles usavam para o curativo, acabou ficando no meu nariz e por muito tempo, quando eu sentia esse cheiro, me remetia ao meu sofrimento ali daquela cirurgia que eu fiz. Mas também tem cheiros bons, não é verdade? Sentir o cheiro de um perfume, te remete lá atrás, quando você conheceu sua esposa, né? Seu namorado, não é verdade? Olha que coisa boa. Mas, queridos, quando nós não estamos preparados, quando a nossa mente não está guardada, o inimigo das nossas almas, ele vai atacar a nossa mente incansavelmente. Ele vai tentar minar a nossa segurança e a nossa confiança em Deus. Pastor, quando eu vou orar, eu acabo dormindo. Já aconteceu isso contigo? Você começa a orar hoje e fala amém só amanhã, né? Dorme no meio da oração, né? Já aconteceu isso com você? Pastor, é tão difícil orar, estou tão cansado, né? Queridos, persista. É melhor você dormir de joelhos na presença do Senhor do que você passar tempo com qualquer outra coisa. Amém? É melhor você dormir ali, às vezes, ajoelhado na beira da sua cama. Sabe por quê? Porque o Senhor conhece o seu coração.
E muitas vezes você começa a orar atribulado, você se ajoelha para orar, você está tão atribulado e você dorme. E aí você fala, mas Senhor, eu queria tanto orar, mas Deus trouxe um alívio tão grande para o seu coração que você acabou dormindo. Se tem um lugar bom para chorar, irmãos, é aos pés de Jesus. Se tem um lugar extraordinário para você depositar seus lamentos, suas dores, é aos pés do Senhor. Isso feito na oração com Jesus. Orem em todo o tempo no Espírito. O seu Espírito testifica com o Espírito de Deus que você é filho de Deus. Orem em todo o tempo, com todo tipo de oração e súplica. Suplicar, rasgar o coração mesmo, é falar para Deus tudo que está te incomodando. Quando a gente lê o livro de Jó, a gente vê algumas expressões ali, algumas palavras que Jó fala com o Senhor, que a gente fala, meu Deus, né? Será que isso é blasfêmia? Jó rasga o coração diante de Deus. Ele fala para Deus tudo que está doendo, tudo que está machucando, né? A gente também deve falar, sabe por quê? Porque Deus nos conhece. Se você não falar, não adianta, Ele já conhece teu coração. A palavra, diz o Salmo 139, a palavra ainda nem chegou à sua boca e o Senhor já conhece. Amém? Então, se você já pensou, fala. Fala para Deus que está no seu coração. Converse com o Senhor. E para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vigiem com toda perseverança. Oração também é tempo de vigilância. E diz assim, ó, todos estes perseveravam, Atos capítulo de número 1, verso 14. Vamos ler juntos? Alguns textos que falam sobre perseverança. Início da igreja primitiva, todos juntos? Todos perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Esse texto aqui é depois da morte de Jesus e depois da ressurreição de Cristo aos céus. Os discípulos se reúnem com Maria, mãe de Jesus, e eles estão orando ao Senhor, pedindo direção para os próximos passos. Vemos também aqui Atos 2,42. Vamos ler juntos? Olha, no dia de Pentecostes, né? Quase 3.000 almas se convertem. O Senhor vai fazendo uma obra extraordinária. A igreja começa a se reunir, começa a avançar. E aí, vamos lá? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Comer é bom, não é? Você gosta de comer bastante? Na igreja é bom comer, estarmos juntos, fazendo muitas coisas, estudarmos. Mas mais do que a gente estar estudando, a gente tem que orar, a gente tem que clamar, tem que partir para a prática. E a prática é oração. Temos outro texto aí, ó. Colossenses 4, versículos 2 a 4. Vamos ler juntos? Continuem a orar, vigiando em oração com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne este ministério conhecido como me cumpre fazer. Paulo estava preso. E qual o pedido dele? Que o Senhor abrisse as portas. E ele está pedindo que Deus abrisse as portas da cadeia? Ele está pedindo para que Deus abrisse as portas do Evangelho em todos os lugares. Olha, queridos, precisamos clamar ao Senhor, precisamos orar pela cidade de Mirassol, precisamos contemplar. Eu gosto de caminhar ali para o lado de cima, ali, perto do Mais Parque, lá naquela região ali, né, do IP. Tem um lugar ali que dá para ver boa parte daqui da cidade de Mirassol. E quando a gente caminha lá para o outro lado, lá em cima ali, né, na parte de cima ali, perto do Alphaville, quando você olha, dá para você ver boa parte de Rio Preto, é muito bonito de noite ali, tudo iluminado. Dá para ver até perto lá de Badibacite. Quando a gente olha para esse lado aqui, ó, você vai ver ali, ó, Ruilândia. Temos que clamar, orar ao Senhor. À noite eu gosto muito de ir para aquela região ali, orar, dá para eu ver Mirassol, dá para ver Rio Preto. Precisamos orar, precisamos clamar para que Deus abra portas, irmãos. A humanidade está se desfazendo, a humanidade está morrendo,
sem Jesus. Às vezes olhamos para os dados aí dos mortos pela Covid, estamos aí a mais de 90 mil pessoas, né, que já perderam a vida por causa dessa pandemia. E quantas dessas pessoas morreram sem conhecer Jesus? Morrer, irmãos, todo mundo vai, menos que Jesus volte antes. A questão necessária não é deixar essa vida, que nós precisamos entender. É como que as pessoas estão deixando essa vida. Se nós morrermos, vamos nos encontrar com Cristo também? Mas e aqueles que não conhecem Jesus? Então nós precisamos pregar. Paulo vai dizer a Timóteo que nós devemos pregar a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra, tempo e fora de tempo, porque virá tempo em que os homens não suportarão ouvir a sã doutrina. Olha que coisa interessante. Aí eu achei uma história aí, ó, parece até engraçada, mas não é. Não sei se vocês já viram essa historinha. É um texto. Faleceu na igreja dos negligentes a saudosa reunião de oração, que já estava enfraquecida desde os primeiros séculos da era cristã. Causa da morte? Frieza de coração e dureza nos joelhos, os quais não se dobravam mais. Outros problemas que culminaram em sua morte foram desânimo, falta de tempo e boa vontade. Morreu a reunião de oração. Depois eu estava numa igreja e estava tendo uma assembleia, as pessoas estavam conversando e discutindo qual era a relevância do culto de oração. Então eles questionavam o pastor, mas para que esse culto de oração não vem ninguém? A gente pode até suprimir ele. Tem uma meia dúzia de gato pingado aí, para que a gente vai tê-lo? Né? Esse texto aí é uma alegoria de um fato muito triste e real. Faleceu a reunião de oração. Pastor, reunião de oração tem que ser só na igreja? Não, hoje em dia a gente usa a internet, né? Facebook, WhatsApp, o Zoom, Google Meet, tem tantos outros recursos por aí. E nós somos conclamados a orarmos juntos também. Pastor, por que a gente ora junto? Eu não posso orar sozinho, individualmente? Pode, deve. Seu alimento pessoal. Agora, eu estou terminando com essa palavra. Quando a gente ora junto, eu penso da seguinte maneira: quando a gente ora junto na igreja, no grupo de oração, a gente divide os problemas e a gente soma as alegrias. Amém? Amém. Divide os problemas. Ó, ora por mim, estou precisando. Estou doente, estou enfermo, tenho uma situação para resolver. Nem sempre a gente precisa falar qual é o problema, até porque aqueles que oram mesmo nem estão interessados em saber necessariamente qual é o problema. Estão interessados em saber se você está melhor, se Deus tem falado ao seu coração, é isso. Então a gente divide os problemas, assim como Paulo disse, escrevendo aos Gálatas, levai as cargas uns dos outros, né? E assim cumprireis a lei de Cristo. Então a gente divide. Está pesado, está doloroso, está esquisito, não sei como é que eu vou resolver isso. A gente clama junto, a gente ora junto pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu esposo, pela sua casa, pelo problema financeiro. A gente ora junto, pelas causas impossíveis, nós clamamos. E aí o crente, quando ele está ligado no Senhor, né, na oração, ele fala, amém, assim seja. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos juntos, irmão. Não é assim? E aí o irmão recebe a bênção. O que ele faz? Ele corre para contar, para compartilhar. E aqueles que oraram junto, que sofreram junto, que choraram junto, é hora de se alegrar. Amém? Amém. Mas tem gente que só quer chorar com os que choram. Não quer se alegrar com os que se alegram. Pastor, mas que tipo de crente é esse? É o crente que não persevera em oração, porque ele não entendeu nada. Ele não conheceu nada. Há crentes que só querem se alegrar, só quer saber de coisa boa. E as coisas ruins? É comum às vezes a gente ouvir alguém dizer assim, eu não gosto de hospital, não vou em hospital de jeito nenhum. Enterro, nem me fala. Só que acontece o seguinte, você não vai no enterro por quem já morreu, não é? Quem morreu já morreu, ele não vai saber se você foi ou não foi no enterro. Quando nós sabemos de alguém que perdeu um querido,
a gente vai lá para consolar o coração dos nossos queridos. E se você não quer ter a triste experiência de no dia do sepultamento de algum querido seu, você está sozinho no cemitério sem ninguém para te consolar, então console os outros. Console os outros. Ah, pastor, mas eu tenho um bloqueio tão grande com o cemitério que já passei experiência tão difícil. Então vai depois fazer uma visita, faz uma ligação, procura saber como é que a pessoa está. Está internado? Odeio hospital, pastor. Ah, eu já tive um parente meu que ficou internado, já passei por situações difíceis. Nem entrar. Eu entendo. Mas você pode ligar. Não é só mandar mensagem pelo WhatsApp, não. Mensagem pelo WhatsApp é uma coisa tão fria. Né? O pastor não está podendo visitar agora por causa da pandemia. Então não visita, mas liga. Fala com a pessoa. Não sei nem o que falar, então não fala nada. Só liga e diz, ó, estou aqui orando por você. Eu me lembro uma vez que faleceu o pai de um amigo meu. E aquilo me machucou tanto, pessoa tão querida. E eu fui no sepultamento. Chegou lá, irmãos, eu não sabia o que falar. Aí eu cheguei lá, não estava lá, eu cheguei já na hora do enterro. Ele estava lá em pé na beira da cova, eu cheguei e abracei ele. Foi o que veio no meu coração fazer. Não falei nada. Porque eu não tinha nem condição de falar nada. Estava com um nó. Sabe quando você está com aquele nó na goela, assim, que você não consegue? Se você for falar, você vai falar bobagem? Eu só abracei ele. Terminou o sepultamento, despediu das pessoas ali. Passaram uns dias. E aí, então, depois ele me ligou e falou assim, Renato, você não sabe quanta coisa você me falou com aquele abraço. Você fala, o pastor ficou pensando, chega lá e vou dar um abraço. Não pensei nada não, irmão. Eu fiz aquilo que eu sentia de fazer naquela hora. Então não é que eu sou inteligente, não estou contando isso. E certamente os irmãos têm tantas outras experiências iguais a essa para compartilhar. Só estou ilustrando. Mas tudo isso, irmãos, tem um início. Todas as coisas que você vai fazer, ou deixar de fazer, ou pensar, ou deixar de pensar, ela tem uma premissa, ela tem um início, ela tem um ponto de partida, ou deve ter. Não é a perseverança das coisas do mundo, não são os resultados que você já adquiriu. Olha, as coisas do mundo, irmãos, é como um jogo de azar. O jogo de azar, a pessoa vai, ela investe um dinheiro e ela ganha uma vez. Aí sabe o que ela faz? Ela quer ganhar mais, ela joga de novo. Já viram esses programas de televisão? O cara não tem nada. Aí ele chega lá e ganha um pouco de dinheiro. Aí o apresentador fala, muito bem, você ganhou, você troca esse ou quer avançar? Você não tinha nada. Mas aí começa, eu vou atrás do prêmio maior. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, a pessoa sai de lá sem nada. Sabe por quê? Porque foi uma persistência sobre coisas vãs. A vida cristã não é um jogo de azar, o casamento não é uma loteria. Tem gente que diz, né? Casamento é uma loteria, você pode acertar ou errar. Não. Casamento é fruto de oração. Vida 2, família. Os resultados que a gente recebe, tudo é fruto de estarmos perseverando em oração. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Amém? Vamos insistir? Vamos mais uma milha? Vamos caminhar? Vamos orar? Vamos ser persistentes? A vitória vai chegar. Você só tem que persistir. E o Senhor vai revelar os propósitos dele para a sua vida. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Pai Santo, todos nós aqui, a começar de mim, temos lutas, dificuldades, problemas. Na verdade, eles não são nossos problemas. São os problemas da humanidade. E até alguns que reputamos como sendo os nossos problemas também não são nossos. São alguns problemas que nós trouxemos sobre a nossa vida. São problemas que nós mesmos muitas vezes criamos porque não observamos a Tua palavra.
Ó Deus, nós persistimos com tanta coisa, insistimos muitas vezes em algum diálogo, querendo convencer pessoas, insistimos em alguma atividade que não está nos edificando em nada, insistimos com coisas que depois olhamos para trás e dizemos, mas por que eu perdi tanto tempo com isso? Ó Pai, o Senhor nos ensina que precisamos perseverar na oração, porque a oração é o alimento para a nossa alma, é o alimento para o nosso espírito, é o alimento para que nós possamos continuar firmes, mesmo no meio da dor, mesmo diante de grandes desafios, mesmo no meio de tantas lutas. Ó Pai Todo-Poderoso, nos ajuda, Senhor, a entender todas estas coisas e que nós possamos não abrir mão do tempo maravilhoso com o Senhor, porque todo o tempo é teu. O Senhor dá este tempo a nós, mas nós não sabemos administrá-lo como convém. E por isso, ó Deus, vivemos muitas vezes uma vida cristã medíocre, uma vida cristã mesquinha, uma vida cristã que está voltada apenas para os nossos anseios e desejos. Mas, ó Deus, como diz o salmista, o nosso coração deseja ansiar pelo Senhor, como a corça anseia pelas águas. Que nós tenhamos desejo, vontade de conversar com o Senhor. Que nosso dia seja um dia, ainda que atarefado com muitas coisas, que o nosso coração esteja ansioso pelo momento de estarmos somente com o Senhor, falando contigo. Que nós tenhamos esse desejo, meu Pai, que isso seja uma alegria para nós, que nada tire a nossa atenção, que nada nos atrapalhe, Senhor, de estar conversando contigo. E que nós possamos entender, ó Pai, que o Teu Espírito Santo falará ao nosso coração. Que os nossos passos sejam dirigidos pelo Senhor, que os nossos pensamentos sejam moldados por Ti, que o nosso caráter, ó Deus, seja trabalhado no coração de Deus e que nós vivamos uma vida vitoriosa a cada dia. A vitória da eternidade nós já sabemos que estamos assegurados, mas queremos ser vitoriosos aqui nesta terra, aqui neste campo de batalha. E o Senhor prometeu que nos daria vida abundante e nós queremos tomar posse dela. E não há nada mais extraordinário na vida do que estarmos no centro da Tua vontade. Nesta hora, meu Deus, eu rogo pelos teus servos, cada um que está aqui, aqueles que não estão. Te rogo, a Deus, por aqueles que estão enfermos, passando por lutas, dificuldades. Ó Pai, em nome de Jesus, dê a vitória. Dê, ó Pai Todo-Poderoso, a resposta, meu Deus, tão ansiada no coração, Senhor. Ó Deus, liberta, ó Pai, aqueles que estão aprisionados em vícios, estão aprisionados, ó Deus, em desgraças, estão aprisionados pelo inimigo das nossas almas. Que haja conversões, salvação, que haja transformação de vida. Nós, ó Deus, clamamos e oramos ao Senhor, porque não temos outro Deus. E por isso nós entregamos tudo nas mãos do Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Graças a Deus.